Boa noite, eu sou Gilmar Santos, psicanalista, filósofo e escritor. Gostaria de trazer uma reflexão hoje para você que está sofrendo de ansiedade, depressão, crise de pânico, falta de perspectiva, de sonho, desânimo. Quando tudo isso nos afeta, ou melhor dizendo, quando um desses sintomas nos afeta, ou um pouco um misto de cada um deles, que a gente às vezes não sabe que tem, né? Você pega desanimado, você pega se culpando também pelas nossas fraquezas, pelas nossas dificuldades. Existe muito o peso do olhar do outro, da sociedade. Sei que muitas vezes a gente até consegue amenizar esse peso em algumas situações, dizendo que não importa a opinião dos outros, mas acredito que o pior de tudo é a nossa própria opinião, a opinião de que não está tudo bem, de que nós precisamos mudar, de que nós não encontramos forças para isso, né? Esse que é o grande ponto. Quando nós realmente admitimos uma necessidade de mudar e não conseguimos essa mudança, né? Acredito que essa seja a pior sensação. E eu gostaria de trazer essa reflexão hoje, justamente no sentido de que vários fatores podem ser definitivos, né? Serem a origem desses sentimentos, né? De repente um passado recente, um acontecimento que a gente consegue identificar claramente, ou seja, um passado um pouco mais distante em que a gente tenha memórias da nossa infância ou adolescência, de como nós fomos tratados, de quantas coisas a gente ouviu, ou então sofremos agressões verbais ou físicas, e isso a gente talvez carregue até hoje, né? Em alguns momentos a gente lembra e em alguns outros não, mas de alguma forma pode ter, né, essa linha, para esse paralelo associado ao que realmente despertou hoje, ao que realmente, quando eu falo hoje, é no presente, é alguns meses atrás, de repente mais de um ano, né, em que a gente vem se sentindo cada vez mais fraco, mais desanimado, de cabeça baixa, sem perspectiva, sem conseguir sonhar, né, sem conseguir fazer as coisas que a gente mais gosta. Quando a gente chega a esse ponto, realmente é um momento de procurar refletir, né, sobre o que a gente precisa mudar. Como eu disse no começo, algumas fases podem ser mais fáceis ou mais difíceis. Ignorar a opinião dos outros, né, porque claro que isso, como nós estamos, também reflete em como as pessoas nos tratam, ou então como nós nos sentimos conforme as pessoas nos tratam, né? Muitas das vezes estamos tão vulneráveis que realmente o que seria normal as pessoas agirem com a gente, digamos assim, normal entre aspas, né? É claro que as pessoas se excedem assim como nós nos excedemos, mas estamos sujeitos, né? Todos estamos sujeitos a se exceder, mas muitas das vezes nós ficamos extremamente impacientes, né? E quando nós detectamos isso,
é sinal que, como nós estamos, realmente chegamos a um ponto que estamos nos permitindo ser muito afetados, né? Em um primeiro momento pelos nossos pensamentos e sentimentos, e em um segundo momento pelos outros, pelo que os outros falam, por como os outros agem, né? E muitas das vezes no nosso discurso a gente terceiriza, né, inconscientemente, como se o problema fossem os outros, né? Talvez seja esse o seu momento, talvez não seja, talvez você já se viu dessa forma, né? Talvez você esteja ouvindo isso e discorde completamente, acha que não faz sentido, né? É claro que não podemos deixar de considerar que muitas das vezes as pessoas são agressivas com a gente, as pessoas nos magoam, porém a perspectiva aqui que eu quero partir para essa reflexão é o quanto nós nos permitimos ser afetados pelo passado, pelos pensamentos negativos, pelos sentimentos negativos, a força do hábito do quanto nós aceitamos esses pensamentos também é um fator preponderante para que a gente comece a colocar no outro essa culpa, né? O que muitas das vezes é comum em uma depressão, em uma ansiedade, em que a gente tem a sensação de que não estamos aguentando nem com nós mesmos, né? Quanto mais com a opinião contrária do outro, a opinião que põe em xeque o nosso momento, uma opinião que muitas das vezes quer exigir uma mudança rápida, que nós sabemos que é difícil que ela ocorra, porém nós fazemos o movimento de postergar. Parece que quanto mais opiniões a gente recebe, né, que nos aponta o dedo para a nossa própria ferida, para o quanto nós nos permitimos realmente fazer um mergulho em uma situação que só está fazendo mal para nós mesmos, né? Pelo menos num primeiro momento, talvez tenha efeitos para quem a gente convive, mas a gente volto a dizer, a ressaltar, os mais prejudicados somos nós mesmos, né? Então, nesse sentido, é importante que nós pairamos, né, esse ciclo que nós não conseguimos gerenciar nossos pensamentos e sentimentos, melhor dizendo, acredito muito que todos nós, seres humanos, temos esse conflito, né, no campo imaginário, no campo das ideias, e das sensações, em que nós realmente, como diria Freud, não somos senhores na nossa própria casa, ou seja, simplesmente não temos o controle do que passa na nossa mente. Esse é um ponto fundamental de compreender, né? Porém, o outro ponto é justamente o quanto nós permitimos ser afetados pelo que passa na nossa mente. Essa é a grande questão da psicanálise, né? Essa é a grande reflexão que eu gostaria de te trazer hoje. Por quê? Porque é nesse espaço mental que muitas das vezes já está reduzido a um ponto em que o hábito simplesmente esgotou esse espaço. Ou seja, um pensamento negativo vem, um sentimento negativo vem, e pelo tempo que a gente já vem cultivando essa espécie de entender como se isso fizesse parte de nós, simplesmente
isso passa a fazer parte de nós, realmente, né? Então, o que ocorre é que onde reside essa possibilidade de escolha, na medida que nós já estamos tão acostumados com o hábito de trazer, de aceitar, melhor dizendo, esse pensamento negativo, esse sentimento negativo, de aceitar que ele nos afete a ponto de não termos forças para reagir, a ponto de que nós passamos a dizer que somos assim, né? A ponto de simplesmente nos tornarmos inertes. Esse é o ponto, né? Chegamos a esse ponto. Ou seja, para quebrar esse ciclo, nós precisamos criar um afastamento. Claro que não é de uma hora para outra, mas buscar na medida do possível é um treino difícil e árduo, como toda mudança mental exige para que realmente tenha resultado efetivo, mas é um treino difícil e árduo de nos afastarmos desses pensamentos e sentimentos, nos afastarmos no sentido de não permitirmos que eles simplesmente cheguem e façam parte da gente. Acredito muito que seja um grande desafio para qualquer um, para qualquer situação que seja, de uma ansiedade, ou seja, ou de uma depressão, enfim. Seja uma ansiedade, a gente está falando a respeito de um medo do futuro, de pensar muito no futuro, de não conseguir viver o hoje, ou seja, se afastar desse pensamento negativo que surge a partir de um ângulo futurístico, né? Da ideia do porvir, do medo do que será o amanhã, né? E seja na depressão muito mais relacionado ao presente, a uma memória do passado, a uma rotina que parece que não faz sentido, né? Ou seja, em ambas circunstâncias, esse movimento de afastamento ele é efetivo, ele é fundamental, né, da parte do sujeito. A psicanálise trabalha justamente para que na fala, né, do sujeito a gente possa, o psicanalista possa identificar, né, as transferências, quando eu digo, como eu disse lá em outro momento, a respeito de quando a gente de repente transfere a responsabilidade para o outro, né? Seja esse outro parte do mais íntimo núcleo familiar, nossos pais, um irmão, uma irmã, enfim, colega de trabalho, até o mais desconhecido, ou seja, um olhar da sociedade, né? Então, nesse sentido, é importante assumir esse papel de responsabilidade, não pelo que passa na nossa cabeça, mas pelo que nós nos permitimos simplesmente aceitar que faça parte de nós, do que passa na nossa cabeça, que simplesmente quando a gente guarda ou quando a gente explode, esses dois extremos, nenhum extremo é positivo, nenhum extremo é benéfico, né? Então, seja no hábito de guardar muito ou explodir muito, né, sem paciência, a gente realmente precisa tentar se desvincular dessa influência de que esses pensamentos, sentimentos nos trazem, nos fazem nos sentir reféns deles, né? E realmente nos coloca numa situação de vítimas.
Esse é o ponto. Ou seja, eu não sei o que fazer, eu não consigo mudar, né? Esse discurso, ele parte do ponto, melhor dizendo, ele ele está presente quando o sujeito realmente já abdicou da responsabilidade, já perdeu a mão, já perdeu o equilíbrio, né? E, mas o que eu quero, uma última reflexão que eu gostaria de trazer hoje, é que hum, o problema não é ter chegado a esse ponto. É claro que você está sofrendo com as consequências, é claro que você está chateado, deprimido, para baixo, não vendo perspectivas, não conseguindo ver uma diferença ou um motivo de um dia para o outro, de um mês para o outro, enfim. Ou seja, a rotina tem te dominado e não tem feito sentido, né? Mas o importante é realmente essa mudança de postura no sentido de assumir essa responsabilidade do quanto esses pensamentos têm te afetado. Porque é nesse campo mental, quando os pensamentos e os sentimentos surgem, que a gente não tem controle da forma que eles surgem. Porém, em um segundo momento, a partir do fato deles surgirem, né, aí sim nós temos o controle, ou seja, melhor dizendo, temos a responsabilidade do quanto nós permitimos que eles nos afetem ou não. É nesse campo que reside a possibilidade da escolha, a possibilidade do equilíbrio, ou seja, a possibilidade da saúde emocional. Bom, eu espero que essas poucas palavras em algum momento tenha feito algum sentido para você e que seja uma reflexão para o dia de hoje, de repente para amanhã, para a semana que vem, enfim, que essas poucas palavras, que esses poucos minutos possam ter te trazido à luz alguma esperança, alguma reflexão e alguma força para que também você possa iniciar essa busca de assumir essa responsabilidade e assumir o papel de, ao invés de assistir a sua vida passar, ao invés de você permanecer como um mero espectador da sua vida, você possa assumir o papel de diretor mental, certo? Porque realmente nós somos isso, nós não somos os pensamentos e os sentimentos que passam pela nossa cabeça. É claro que eles fazem parte de nós na medida que nós os aceitamos, né? Porém, nós podemos sim fazer o caminho e o percurso contrário, numa outra direção, assim como a terra tem o seu tempo de plantio e de colheita e de limpeza também, né? Arrancando o que não serve, limpando para uma nova colheita, para um novo plantio, que esse seja um tempo também, de repente, não de colheita, mas de limpeza, para que lá na frente você possa plantar novas sementes, possa colher novos frutos e que realmente essa sua busca por um equilíbrio mental seja com bastante consciência do quanto é difícil, mas também do quanto é possível. Era essa a reflexão que eu queria deixar para você hoje. Muito obrigado, uma boa noite.